Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nayane Peixoto e hoje nós vamos falar sobre a medula espinhal. Aqui você vai compreender os aspectos morfológicos, ou seja, a anatomia da medula espinal. Esse vídeo faz parte de uma playlist completa sobre o sistema nervoso, então não deixe de voltar lá no vídeo 1 introdutório sobre o sistema nervoso, os vídeos anteriores a esse, que é sobre o desenvolvimento embrionário do sistema nervoso, e continue assistindo os vídeos na medida que eles forem saindo. Sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo, troca essa tela e bora seguir! Bom, pessoal, chegando aqui então na parte do conteúdo, nós vamos compreender agora a anatomia da medula espinal. A medula espinal, ela é nada mais nada menos do que um cilindro, né, uma estrutura meio que cilíndrica que contém o tecido nervoso. O que vai ter lá dentro então? Neurônios, os seus filamentos, e nós vamos ter também as neuróglias, né, as células da glia que estão em torno dos neurônios ali protegendo. E qual que é a função da medula espinal? A medula espinal, ela é digamos que uma passagem, né? Uma das funções dela é servir de passagem. A informação que vem do corpo passa pela medula espinal e é encaminhada para o encéfalo para que você tenha consciência daquela informação externa. E ela também recebe mensagens do encéfalo e passa essa informação para a periferia do corpo. Nós vamos ter ali estruturas que integram também essa informação, no caso dos arco-reflexos. O que acontece? A informação ela chega do meio externo, passa na medula, a medula já tem ali neurônios que se conectam com a resposta motora, gerando um arco reflexo. Então, basicamente, essa é a função. É função motora, de mobilidade, e função também sensitiva, de perceber os estímulos externos. Então, essa é a função básica da medula espinal. A medula espinal, ela vai ter início na região do forame magno. Forame magno é aquela abertura que nós temos no crânio por onde vai sair a medula. Ela é contínua à região do bulbo, que é parte do encéfalo. Então, o tronco encefálico, ela vai ter ali ponte, bulbo, e esse bulbo, ele é contínuo à medula. Mas eu já considero que é medula a partir do forame magno, porque eu considero que é encéfalo tudo que está dentro do crânio. Então, ela vai passar por entre todas as 33 vértebras aqui da nossa coluna vertebral. Só que ela não vai chegar até o final da coluna vertebral, nós já vamos entender melhor isso. Entenda que ela vai passar aqui por dentro dessa região. E aí, as vértebras, cada uma das vértebras, elas possuem um canal. Esse canal é chamado de forame vertebral e o conjunto de vértebras empilhadas faz com que esses canais sejam contínuos, formando como se fosse um túnel ali, que é chamado de canal medular, ou canal vertebral da medula. Então, a medula vai passar por entre esse túnel aqui, em toda a extensão aqui da coluna, até essa região aqui, que é o L1. Então, o limite superior é o forame magno, o limite inferior é a primeira vértebra lombar. Isso a massa da medula espinal, né? Então, a estrutura que tem tecido nervoso. Por quê? Porque aqui, na continuidade dela, nós vamos ter esses filamentos que fazem parte também dessa medula, mas não da massa medular, digamos assim, que forma-se a cauda equina, mas nós já vamos falar sobre ela daqui a pouco. A nossa medula, ela vai ser protegida, primeiro pela estrutura óssea, que é a coluna vertebral, e segundo por um conjunto de 3 membranas. Essas membranas, em conjunto, são chamadas de meninges. E nós vamos ter como meninges a dura mater, que é uma membrana bastante espessa, ela tem uma estrutura assim folhosa, como se fosse uma folha mesmo, e ela vai estar ali aderida em toda a estrutura óssea e um coxinho de gordura que tem entre o osso e essa meninge na coluna vertebral, né? Isso não acontece no encéfalo. Mas as meninges, elas também revestem o encéfalo. Coloquei essa imagenzinha aqui para que você saiba que o encéfalo contém também essa meninge. Nós vamos falar sobre isso na aula de encéfalo, que é uma das próximas aulas dessa playlist. Então, bacana. Essa dura mater, ela vai se continuar ali na coluna vertebral, na medida que o cone medular termina, que é a porção finalzinha ali da medula, continua-se a dura mater ao longo de toda a extensão óssea. Depois, aderido aqui a essa estrutura da própria medula, eu tenho a pia mater. A pia mater, ela é uma membrana bem finazinha e que fica aderida ao longo de toda essa membrana, que fica aderida em torno de toda a medula espinal e ela vai terminar junto com a medula ali na altura de L1. E ela deixa apenas um filamento solto, mas o restante todo ali vai ficar aderido em torno dessa medula. Por entre a dura mater e a pia mater, existem ali trabéculas, né, como se fossem
feixes ali de tecido conjuntivo, formando como se fosse uma teinha de aranha. E essa teinha de aranha é chamada de aracnoide mater, ou simplesmente aracnoide, que é essa membrana fina em formato de rede, né? Aqui está representado nessa imagem, é como se fosse uma folha, mas na verdade ela é toda cheia de trabéculas. Então, na ordem, nós temos da estrutura óssea para a medula: dura mater, aracnoide e pia mater. Por entre a aracnoide, no espaço subaracnoide, que é entre a aracnoide e a pia mater, passa o líquor, que é o líquido céfalo-raquidiano. Então, essas três meninges, junto com a estrutura óssea e junto com o líquor, vai gerar ali uma proteção, tanto celular, molecular, quanto hidráulica e óssea, né, para toda essa medula. Por isso que a medula está muito bem protegida. Então, esses são os espaços. O espaço aqui entre a dura mater e o canal vertebral, essa aqui é a estrutura óssea. Observe essa imagem, é uma peça natural, né? Não é uma pessoa viva, mas é uma peça natural. Então, nós temos aqui essa peça natural. Esse aqui é o canal vertebral, por onde vai passar a medula. Essa estrutura aqui é a medula. E aqui eu tenho as meninges até chegar na coluna vertebral. Então, existe um espaço apenas, lembra, até coloquei em amarelo aqui para que você fixe isso. Apenas na medula existe um espaço entre a estrutura óssea e a dura mater. No encéfalo não existe esse espaço, a dura mater é grudadinha lá no crânio. Mas aqui existe esse espaço. E esse espaço, ele contém ali tecido conjuntivo frouxo, que é o que preenche ali espaços do corpo, né? Gordura, tecido adiposo e também um plexo venoso vertebral interno, que é a passagem ali das veias nessa região. E é nesse espaço epidural onde injeta-se a tal da anestesia epidural. É nesse espaço aí que vai fazer esse bloqueio anestésico. Já o espaço subdural é o espaço entre a dura mater e a aracnoide. Ele já é um espaço bem fino, quase que ele não existe, e vai conter um líquido intersticial, é um líquido extracelular. O maior espaço que existe aqui, né, o espaço assim, digamos, mais povoado de líquido, vai ser o espaço subaracnoide, que é entre a aracnoide e a pia mater. Como eu disse para vocês, é lá que vai conter o líquor e ele fica circulando ali, gerando essa proteção hidráulica e também bioquímica para essa medula. Então, perceba que esse é o tecido, né? O tecido nervoso, a parte da medula em si. Essa parte aqui bem fininha seria a dura mater. Toda essa região trabecular aqui é a aracnoide e essa região bem dura é a dura mater. Só para você fixar. Agora, voltando então para a medula, que você já sabe, né, qual o seu limite superior, você já sabe qual é o limite inferior, você já sabe como ela fica protegida. Agora vamos ver algumas marcações anatômicas dessa medula, que são muito importantes. Aqui, a medula ela é toda segmentada porque em diferentes regiões partem aqui os pares de nervos. Então, onde tem par de nervo aqui, nós vamos ter um segmento da medula. Então, esse é o segmento C1, segmento C2 e assim sucessivamente, até chegar nessa região aqui, que é a região final da medula. A região final da medula é chamada de cone medular. Então, ela tem esse formatinho de cone, por isso que é chamado de cone medular. Ela vai ter também um alargamento, que atualmente chama-se alargamento, mas o nome mais usual, digamos assim, é intumescência. Então, nós temos aqui a intumescência cervical, que é esse alargamento da medula nessa região aqui cervical, mais ou menos aqui de C5 a C8. E olha, se você já estudou a estrutura da coluna vertebral, você vai ver que só tem 7 vértebras cervicais, mas existe um segmento na medula espinal que chama C8, porque nós temos 8 nervos cervicais. Já vou falar sobre isso mais à frente, mas só para você não assustar com essa nomenclatura. E existe outro alargamento aqui na porção final, né, nessa região final aqui da região torácica, que é chamado também de intumescência lombar ou intumescência tóraco-lombar, também vai depender do autor, você vai ver, ou alargamento lombar. Esses alargamentos existem pelo seguinte: aqui eu tenho uma densidade neuronal muito maior. E esses neurônios, eles estão partindo da medula, formando aqui nervos que são mais calibrosos, porque eles fazem parte de um plexo nervoso. O que é um plexo nervoso? São vários nervos ali que se ramificam, se anastomosam e se juntam para inervar determinada região. Então, nós temos aqui o plexo braquial, que contém todos os nervos que vão inervar o membro superior, os membros superiores, porque eles são bilaterais. Então, nós temos essa grande quantidade aqui de filamentos. Nessa região é a mesma coisa. Apesar de ser aqui
a intumescência lombar ou tóraco-lombar ou lombosacral, muitas pessoas, já existe essas 3 nomenclaturas, né? Você vai ver em diferentes literaturas. Ela, apesar de estar nessa região torácica, os nervos que partem dela aqui, eles saem dessa região aqui, da região lombar e da região sacral. E vai formar aqui esse plexo nervoso, que é o plexo sacral. Esse plexo sacral, ele vai de L4 até S4, a raiz dos nervos de L4 até S4, formando esse plexo que vai inervar toda a região do membro inferior. Então, imagine o seguinte, os nervos que partem desses outros segmentos, eles inervam uma região muito menor do que a região dos membros. Por isso que nas regiões dos membros tem mais neurônio ali, por isso mais densidade, por isso mais alargamento e por isso os nervos eles são mais robustos e depois eles vão se ramificando ao longo dos membros. Terminado aqui o cone medular, que é a porção final, nós vamos ter nervos que se formam nessa região final, mas que partem aqui para a periferia do corpo por entre as vértebras mais inferiores em relação ao cone medular. Então, nós vamos ter, por exemplo, aqui o nervo L3, ele vai sair ali entre a L3 e a L4, mas ele originou aqui na porção final da medula. Então, se você assistiu a aula anterior a essa, que é o desenvolvimento embrionário da medula, você vai entender por quê, né? A medula ela não cresce tanto quanto a coluna vertebral após o seu desenvolvimento, e por isso os nervos que estavam ali certinhos, todos ali paralelos, a cada região por onde ele sair, eles passam agora a ser oblíquos ou até mesmo perpendiculares a onde eles emergem para sair. Ficou claro, né? Eu espero que sim, se não, me pergunte aqui nos comentários. E aí, gente, cada nervo desse, nos segmentos da medula, eles vão sair da região inferior à qual ele foi formado. Olha só. Nós vamos ter aqui, por exemplo, a vértebra torácica de número 1. Vértebra torácica de número 1, inferior a ela, o forame intervertebral vai ter a passagem do nervo T1. Então, a vértebra T1, abaixo dela, que é inferior a ela, o forame intervertebral vai passar o nervo T1. E assim sucessivamente até chegar aqui na porção final, e aí os outros nervos descem na cauda equina e vão saindo em diferentes regiões até chegar ao nervo coxígeo número 1. Isso vai ter apenas uma exceção quando você olha a região cervical. E agora vamos entender por quê. Compare aqui a estrutura da coluna vertebral com os segmentos nervosos que nós temos na medula. Existem 7 vértebras cervicais. Existem 8 nervos cervicais, tá vendo? Já tem um nervo a mais do que conjunto de vértebras na região cervical. Nós já temos ali 12 vértebras torácicas e temos 12 pares de nervos torácicos, tá? Lógico e tá tranquilo. Temos aqui na região lombar 5 vértebras lombares e 5 pares de nervos lombares. Na região sacral, eu tenho aqui 5 vértebras sacrais e também tenho 5 pares de nervos sacrais. E já na região coxígea, eu tenho 4 vértebras coxígeas e tenho um nervo coxígeo saindo dessa região. Então, por isso que nós vamos ter ali 33 vértebras formando a coluna vertebral e nós temos 31 pares de nervos vertebrais, nervos espinhais saindo dessas vértebras. E aí, o que vai acontecer aqui nessas regiões da medula? Como eu iniciei falando aqui para vocês, nós vamos ter que, da vértebra torácica para baixo, sempre o nervo que teve origem nesse segmento, ele vai sair inferior à vértebra que deu nome a ele. Então, o nervo T1 passa inferior à vértebra T1 e assim sucessivamente. Então, o nervo que teve origem ali na porção final, ele vai descendo na cauda equina e vai passando também nesse forame intervertebral dos segmentos inferiores da coluna. Agora, no caso da cervical, o nervo C1, ele passa superior à primeira vértebra cervical, que é a vértebra C1 ou atlas. O segundo nervo cervical passa superior à vértebra C2, que é a axis, e assim sucessivamente. Dessa maneira, o nervo C8, ele vai passar ali superior à vértebra T1 e inferior à vértebra C7. Então, inicia-se ali a coluna vertebral com o segmento cervical, mas o primeiro nervo cervical ele passa acima do primeiro segmento da coluna.
Certo, pessoal? Então, resumindo aqui, nós temos 31 pares de nervos espinhais que saem por entre os forames intervertebrais da coluna vertebral, ali próximo ao segmento que ele forma da medula. No caso da região cervical, nós temos 7 vértebras cervicais e 8 nervos cervicais. O primeiro nervo cervical passa superior à primeira vértebra cervical e assim sucessivamente, até que o primeiro nervo torácico passa inferior à primeira vértebra torácica e assim sucessivamente. Vamos agora para a anatomia interna da medula espinal, que também é muito importante, justamente relacionada à sua função. Se você fizer um corte transversal na medula espinal, você vai ver essa estrutura aqui. Baseado nessa estrutura, nós vamos diferenciar na anatomia interna a substância branca, que é essa substância externa aqui, e a substância cinzenta, que é essa que está acastanhada aqui, que eu estou pintando, e o amarelo quase não está aparecendo. Então, essa é a substância cinzenta e a substância branca. Diferente do encéfalo, porque no encéfalo, a substância cinzenta, ela está no córtex, na casca, na região externa, vamos dizer, superficial. E a substância branca está no meio. Aqui já é esse oposto, substância cinzenta no meio e a substância branca em volta. A substância cinzenta, ela se organiza nessa estrutura aqui chamada de H medular. Parece um H, né? Parece mais uma borboleta, poderia ser uma borboleta medular. Mas não, chama-se H medular, é até mais fácil de você lembrar. Na região dorsal, nós vamos ter aqui essas duas dilatações um pouco menores aqui, região dorsal ou posterior, que são chamadas, porque são duas, né? É bilateral, são chamadas de cornos posteriores. Então, esse é o corno posterior e esse é o corno posterior. É isso mesmo, chama-se corno posterior. Nessa região aqui, ventral ou anterior, nós temos essa dilatação que é um pouco maior, que são os cornos anteriores ou cornos ventrais. Na região torácica, em todo o segmento torácico ali da nossa medula, nós vamos ter essa dilataçãozinha aqui, que é chamada de corno lateral. O corno lateral, ele vai estar apenas nessa região, nós já vamos entender por quê. No restante, ele é bem resquicial aqui, e nós vamos ter apenas corno posterior e corno anterior. Percebe que as duas estruturas do H medular, elas se ligam aqui no centro, assim como a letra H. E aqui no centro, eu tenho a comissura cinzenta. Comissura, onde existe comissura, é quando eu tenho cruzamento de fibras. Então, existem várias comissuras no sistema nervoso central e aqui, essa comissura, ela chama-se comissura cinzenta. Na região, já começando a falar aqui sobre a substância branca, existe também nessa região aqui a comissura branca. Então, aqui nós temos uma comissura também, um cruzamento de fibras também da substância branca. O buraquinho que tem aqui no meio dessa comissura cinzenta é o quê? É o canal central. Então, o canal central dessa medula, ele era o lúmen do tubo neural e que permanece formando esse canalzinho. Nesse canalzinho, nós temos o revestimento interno ali de células ependimárias e também a formação do líquor, né? A passagem de líquor, que é o líquido cérebro espinhal. Já na substância branca, nós vamos ter esse suco, né, que é esse risquinho que existe aqui, como se fosse um cortezinho, que é chamado de sulco mediano posterior. Sulco mediano posterior. Então, essa região aqui é a região dorsal do corpo. E aqui tem o sulco mediano posterior. E aqui eu tenho a fissura mediana anterior. Tá vendo que a fissura ela é mais larga do que o sulco? É como se fosse um retalho. E o sulco é como se fosse só um cortezinho. Então, essa é a fissura mediana anterior. Esses dois pontos você precisa marcar, porque são nessas duas regiões aqui, uma das principais regiões que você consegue entender o que é dorsal e o que é ventral, ou o que é posterior e o que é anterior. Aqui, a substância branca que fica nessa região que eu estou circundando aqui, ela é chamada de funículo posterior. A substância branca que fica nessa região aqui é chamada também de funículo anterior. E toda essa região lateral aqui, ela tem o nome de funículo lateral. Então, a substância branca se organiza em funículos. O que tem dentro desses funículos? Existem tratos, fascículos, que são feixes de fibras nervosas que estão ou mandando mensagem para o encéfalo ou descendo mensagem do encéfalo para a medula. E então nós vamos ter ali a maior constituição dela de axônios dos neurônios. Então a substância cinzenta tem os corpos dos neurônios, por isso ela é cinza. Dentro do corpo do neurônio tem as organelas
e uma grande quantidade de mitocôndrias, que é uma organela que dá essa coloração acinzentada, acastanhada para o tecido. Já a substância branca tem essa coloração porque o axônio é mielinizado e a bainha de mielina deixa o aspecto esbranquiçado desse tecido. Aqui nesse esquema, só para você entender o que nós vamos ter dentro tanto da substância branca quanto da substância cinzenta. Aqui na substância branca, então, existem esses axônios que estão subindo e descendo, então nós temos as vias ascendentes e descendentes da medula. Nós vamos ter um vídeo mais à frente sobre isso. Já na substância cinzenta, eu tenho os corpos dos neurônios da raiz motora dos nervos, eu tenho os axônios ali da raiz sensitiva, e eu tenho os neurônios, os interneurônios aqui do arco reflexo, e também que vão comunicar ali com as vias que estão chegando. Então, olha, observe, na substância cinzenta eu tenho corpos de neurônios, interneurônios, os axônios que estão chegando aqui. Na substância branca, a maior parte eu tenho vias ascendentes e vias descendentes dessa medula. Se aqui eu tenho corpos de neurônios motores, essa aqui é a raiz ventral do nervo, contendo ali axônios motores. Então, ela é chamada de raiz motora dos nervos espinhais. E aqui eu tenho os axônios que estão chegando nessa medula. Então, na região posterior ou dorsal, eu tenho a raiz sensitiva ou raiz dorsal desses nervos que estão chegando nessa medula. Por que eu estou falando que um está saindo e o outro está chegando? Olha só, o nervo motor, ele está mandando a mensagem da medula para os músculos esqueléticos, né? Então, para as vísceras, para as estruturas ali. Se ele está mandando essa mensagem, ele está saindo da medula e encaminhando essa mensagem. Ele é eferente. Agora, se aqui ele está recebendo a mensagem do meio, então essa informação está chegando. E é isso mesmo. Por quê? Essa dilatação aqui, ela é chamada de gânglio sensitivo. Esse gânglio sensitivo, ele tem esse nome por quê? Porque ele tem um aglomerado de corpos de neurônios sensitivos aqui, que estão recebendo a mensagem da periferia do corpo por meio de seu filamento semelhante a dendrito, que está lá na periferia do corpo, lá na pele, sentindo e mandando a mensagem para cá. Aqui ele está recebendo a sinapse e está encaminhando essa mensagem por seu axônio para dentro aqui dessa medula. Então, ele é sensitivo. As duas raízes, tanto a motora quanto a sensitiva, elas vão se juntar ainda dentro aqui da coluna vertebral. Dentro da coluna vertebral, essas duas raízes juntas formam então agora o nervo, e esse nervo vai sair por entre os forames intervertebrais ali, saindo para a região externa do corpo. Então essa é a raiz nervosa dentro da medula, e você consegue entender o que existe tanto dentro aqui do H medular quanto da substância cinzenta. E para você marcar mais uma vez, o que é região dorsal, o que é ventral? Lembra, ó, sulco mediano posterior. Aqui, ó, fissura mediana anterior. O H medular, o corno posterior, ele é menor do que o corno anterior, que ele tem muito mais ali, né, corpos de neurônios. E na região posterior também, olha só, na região posterior também, eu vou ter aqui o gânglio sensitivo. E eles se juntam, tudo isso aqui está acontecendo dentro da coluna vertebral. Tudo isso aqui está dentro da coluna vertebral. Quando eles se juntam, aqui, a partir daqui, é que vai sair, então, esse nervo para a periferia do corpo. Aqui, pessoal, nessa tabelinha, é uma tabelinha que tem lá no livro do Tortora, Princípios de Anatomia e Fisiologia, do autor lá, Tortora, bem bacana. Ela mostra que o tamanho do H medular, né, e a espessura aqui também, ela varia de um segmento para o outro. Então, esse H medular, ele é assim na região cervical, já é um pouco menor na região torácica, exceto ali o segmento da região torácica, porque tem a intumescência ali nessa região, intumescência torácica. Na região lombar ela é mais grossa, na região sacral também ela é um pouco diferente, existe essa variação. Então, dependendo do nível ali que se corta essa medula, que ela é toda segmentada, porque partem ali diferentes nervos, os 31 pares de nervos partem dessas regiões, por isso você vai identificar aqui diferentes regiões. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha entendido. Nós vamos continuar estudando aqui sobre a medula, então vai ter outros vídeos aqui nesse canal que está sendo preparado para você com muito amor, carinho e dedicação e aprofundamento e simplificação desse conteúdo. Eu espero que você continue assistindo cada vídeo que sair dessa playlist, ou se você já estiver vendo e os vídeos já existirem,
que você continue assistindo como uma linda série do Netflix, para que você consiga completar ali o seu conhecimento. Eu espero ter ajudado. Qualquer coisa, me procure aí nas redes sociais, nós já somos amigos e você já me segue faz bastante tempo. Então, bora seguir. Um abraço e tudo de bom!